Olá, você está na NBR, a TV do Governo Federal. No programa de hoje vamos falar sobre o Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado recentemente pela ONU. Vamos conversar com Paulo Roberto Uchoa, secretário nacional antidrogas. Obrigada pela sua presença, secretário. Eu que agradeço. Quais os principais dados revelados pelo relatório? Olha, o relatório revelou dados mundiais e os dados referentes ao Brasil são dados que o próprio Brasil forneceu, como também os demais países forneceram os seus dados. E nessa situação, as drogas ilícitas, que são as enfocadas pelo relatório, as drogas ilícitas aparecem no que diz respeito ao consumo, né, a apreensão, quer dizer, a parte da demanda e a parte da oferta. É crescente, né, o número de usuários no mundo? No mundo é crescente o número de usuários, no Brasil também é crescente. Hoje está em torno de quanto no mundo todo? Olha, isso aí varia muito de país para país, né? Uhum. No caso que nos interessa mais aqui, que é o caso brasileiro, né, principalmente das drogas mais consumidas, as drogas ilícitas mais consumidas no Brasil, que são indiscutivelmente a maconha e a cocaína, nós tivemos um aumento relativamente considerado grande, mas que é explicado por vários fatores. Primeiro, pela nossa posição geográfica de fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo e um dos maiores de maconha do mundo, né, que fazemos fronteira com esses 4 países, que é Paraguai, a maconha, Bolívia, Peru e Colômbia, da cocaína, e também, não só dessa fronteira, mas também com o litoral vastíssimo que nós temos, que proporciona a saída da droga. Então, a entrada da droga e a saída da droga. Para onde? Saída para o mercado, principalmente o mercado europeu. Então, que vai via África e tal. Então, a saída pelo litoral, pelos aeroportos, pelos portos. Agora, aumentou a apreensão. Aumenta a apreensão. Como aumentou, o relatório denota o aumento da produção. Na Colômbia de cocaína? Na Colômbia, no Peru, na Bolívia. O Brasil, nesse aspecto de produção, não incomoda, porque o Brasil não produz. O Brasil não produz droga nenhuma. A droga que é produzida aqui, que é conhecida, que é a maconha, alguma coisa de maconha produzida no polígono da maconha que é falado, é uma quantidade muito pequena para o abastecimento interno e assim mesmo de muito má qualidade. Mas o Brasil, então, não produz, não incomoda muito na produção. Mas o Brasil incomoda no que diz respeito a país de trânsito, porque o país é um país de trânsito, pela sua fronteira enorme com esses países que eu já falei, e com o seu litoral que proporciona a saída, o que obriga a um trabalho muito intenso das forças nossas voltadas à redução da oferta. Agora, secretário, o fato de ter aumentado a produção e a apreensão não significa que tenha aumentado o consumo no país? Você disse absolutamente correto, é isso mesmo. Então, o fato de ter aumentado a produção ou ter aumentado a apreensão, isso não significa um aumento de consumo. O aumento de consumo a gente só verifica mediante as pesquisas epidemiológicas direitinho que nós temos, feitas dentro das suas séries históricas. Nós temos pesquisas da domiciliares nacionais, nós temos pesquisas no ambiente escolar, nós temos pesquisas para as crianças de rua. Então nós temos em vários segmentos pesquisas que são essas fornecidas à ONU, cujo histórico poderá mostrar a tendência de crescimento do consumo, das tendências relacionadas. Mas o consumo também foi detectado? Foi, o aumento do consumo? O aumento do consumo. E como eu estava falando, e tem algumas explicações, né? Uma das explicações muito importantes, que é interessante se o telespectador saber, é que nós temos dados da pesquisa de 2001, divulgada em 2002, e dados da de 2004, divulgada em 2005. Então, a tendência de aumento na maconha, por exemplo, que passou de 1 para 2,6 e que passou de uma vez ao consumo, pelo menos uma vez no ano. Não significa que a pessoa use regularmente. Não. Ela durante um ano usou pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. A maconha passou de 1 para 2,6. Um grande aumento. E a cocaína de 0,4 para 0,7. Um grande aumento. Mas porque na primeira pesquisa de 2001, era uma época em que as pessoas que eram consultadas, quer dizer, o público-alvo da pesquisa, que eram pessoas de 12 a 65 anos de idade, sabia que estava em vigor a lei cuja pena para o uso de drogas, a dependência e o uso de drogas, era de prisão, de 6 meses a 2 anos de prisão. Então, é muito delicado a pessoa chegar numa residência, perguntar e a pessoa dizer espontaneamente que usa droga. Então, ainda mais sabendo que a pena é prisão. Mas já em 2004,
Já na segunda pesquisa, que demonstrou esse acréscimo das pessoas que admitiram o consumo, isso aí já era uma situação diferente, porque a política nacional sobre drogas já estava aprovada, já determinando a não descriminalização do usuário dependente, já considerando o dependente como um doente antes de ser um criminoso, e já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados a nova lei que já não mais dava pena de perda da liberdade para o usuário. Então já era uma resposta mais à vontade, mais relaxada. Então o aumento do percentual de consumo também tem a ver com a predisposição, que é um dos fatores importantes. Então, tudo isso a gente vem acompanhando, vem observando para fazer as análises correspondentes. Agora, o alcoolismo, por exemplo, é sério, o número de dependentes é muito expressivo. O caso dos dependentes em drogas ilícitas no Brasil, aí o senhor está falando que principalmente é a cocaína e maconha. Eu diria para você, em termos de drogas, no mundo e no Brasil também. As drogas lícitas, onde você coloca o álcool, você coloca o cigarro, o tabaco, né? Coloca os solventes, que são drogas lícitas, né? Medicamentos, que são drogas lícitas, mas que quando consumidos de forma indevida, de forma abusiva, se transformam extremamente prejudiciais, né? Os medicamentos. Então, as drogas lícitas têm um consumo, mais ou menos, o álcool é mais ou menos 50% da população consome álcool. Mais ou menos 50%. Enquanto as drogas ilícitas é da base de 4% a 5%. Então, essa diferença de 50% consumido e 4% a 5% das ilícitas é exatamente porque as ilícitas estão monitoradas por legislação, por punição e etc., enquanto as lícitas são lícitas. Então é preciso que aquelas lícitas, como é o caso do álcool, que tanto mal faz em termos de violência doméstica, em termos de acidente de trânsito com vítima, etc., é preciso que essas drogas também sejam atentas. Nós temos que atentar, o governo tem que atentar, e por isso o governo hoje tem uma política nacional especificamente para o álcool, cujos resultados vocês estão vendo aí na legislação que tem acontecido e que providências que o governo vem tomando. Pois é, por falar em políticas, antes de nós entrarmos na política nacional antidrogas, o que há de exemplos de políticas eficazes de combate a drogas no mundo? Olha, nós já temos bastante vivência com os demais países, principalmente os mais conhecidos aí, em termos de drogas no Brasil, como se fosse Canadá, Portugal, Holanda, na Inglaterra, Itália, Suíça, Suécia. Nós temos bom conhecimento sobre a política desses países e vemos que a política brasileira, talvez ela seja uma das mais equilibradas em tudo isso, porque a política brasileira, ela atende àquilo que vem tendo êxito nos demais países e atende àquilo que vem sendo recomendado insistentemente pela ONU. A Organização das Nações Unidas recomenda, por exemplo, que haja um equilíbrio nas ações de redução da demanda com as ações da redução da oferta. Existem países que se dedicam muito mais à redução da oferta, esquecendo da demanda. E existe países ao contrário, que é muito mais a redução da demanda que a redução da oferta. E o Brasil está num ponto de equilíbrio. O governo tem conseguido aliar repressão e prevenção? Tem. Isso nos dois instrumentos básicos que o Brasil tem para enfrentar o problema da droga. Quais são os dois instrumentos básicos? É uma política nacional sobre drogas atual, moderna e integrada com a legislação, com a lei que é atual também, de 2006, moderna, atualizada, e integradas entre si. O que mostra que no Brasil nós temos de forma integrada poder executivo e poder legislativo, e em muitas áreas do poder judiciário também presente, trabalhando sincronizado, o que fica um pouco diferente do que vemos aí no resto do mundo. Agora precisariam de um fortalecimento da justiça penal para diminuir a impunidade, no caso. Agora a justiça está com um grande desafio, porque são os tribunais especiais, os tribunais especiais criminais que estão julgando agora o usuário dependente, enquanto as varas criminais continuam julgando o traficante. A nossa legislação ela é mais rigorosa com o traficante e mais realista com o usuário. Então, dentro de todo esse processo, o que está acontecendo no Brasil é uma certa consciência, inclusive da própria sociedade, quanto ao papel que ela deve ocupar no grande enfrentamento, coisa que não acontece aí fora. Normalmente, a sociedade é a beneficiária da legislação. Aqui no Brasil, ela tem que participar.
E o que a Secretaria tem feito de ações relativas à prevenção, à educação? Olha, a Secretaria, como é um órgão articulador, a Secretaria não é órgão executante, ela articula. Então, nós temos trabalhado em 3 eixos que chamamos o diagnóstico, o eixo da capacitação e um eixo estratégico. O diagnóstico é o quê? São os trabalhos, as ações que nós fazemos para identificar o problema, são os levantamentos que nós precisamos fornecer os dados epidemiológicos, principalmente, para aqueles que são os executores das políticas setoriais. Ministério da Saúde, da Justiça. Saúde, Justiça, Educação, Cultura, Trabalho, Direitos Humanos, todos esses setores do governo, cada um especificamente tem a ver com o problema da droga e tem a ver com a sua política específica setorial, política pública setorial. Então, nós fornecemos esses dados através do eixo diagnóstico que eu falei. O segundo eixo, que é o eixo da capacitação, é nós proporcionarmos condições às lideranças, principalmente da comunidade, em todas as áreas, a liderança na área da escola, dos educadores, na área do trabalho, na área das igrejas, das lideranças religiosas, estamos fazendo um trabalho muito bonito. Participação da sociedade é fundamental. O presidente Lula lançou agora um projeto excelente nosso que vai ser o primeiro, único, que até agora nós temos conhecimento, não tem nenhum país que faça isso, que é a capacitação das lideranças religiosas, para que todos falem uma mesma linguagem, não no aspecto doutrinário da sua religião, mas no aspecto relacionado à droga, como ciência, como um approach qual a maneira de encaminhar, de orientar uma família, orientar um fiel da sua religião, qualquer que seja ela. Então, essa capacitação da liderança religiosa, lideranças nas escolas, lideranças entre os conselheiros municipais, lideranças no ambiente escolar, já falei, mas no ambiente do trabalho. Então, é a capacitação de liderança para que esses líderes possam ajudar os senhores prefeitos a articular a comunidade para que todos falem uma mesma linguagem para, no final, chegar ao ponto que nós queremos. Posso dizer qual é o ponto que nós queremos? Por favor. O que nós queremos é que o nosso jovem, ele tenha condição, na hora que ele for abordado para a droga, e fiquem certos todos vocês, que um dia a sua criança vai ser abordada e vai ter que tomar uma decisão, se quer ou não usar droga. E é nesse momento que nós gostaríamos, o nosso todo esforço, é para que ela tome uma decisão madura, consciente, responsável, com informação, com educação, que ele tenha sido transmitido por pessoas em que ela confia. E essas pessoas que ela confia nada mais são do que o seu pai, a sua mãe, o seu professor, o homem do clube a que ela pertence, é o diretor da escola, é o Rotary Club, é o Lions Club, é a maçonaria, é a igreja, então é o sindicato, é a associação. São essas lideranças que têm que estar capacitadas, falando uma mesma linguagem, articuladas pelos senhores prefeitos, através de um conselho municipal que possa fazer com que exista um plano de trabalho e uma política municipal. Agora, a Secretaria tem um telefone, o Viva Voz? Bom, isso já está nos nossos eixos estratégicos, né? Que são, eu falei do diagnóstico, falei do nosso eixo... tempo está se encerrando, a gente isso fala é o seguinte, do quem 0800. quem tiver um problema com droga, precisar de uma informação ou de um aconselhamento, ligue para 0800 510 0015. Esse é o telefone do Viva Voz, que nós dizemos ligue para nós, que nós ligamos para você, aonde você vai ser atendido sem precisar se identificar, vai tirar a sua dúvida, vai receber o primeiro aconselhamento e o encaminhamento para o seu problema, caso você tenha um problema. Caso seja o seu filho, o seu amigo, vai ter uma orientação para você encaminhar. Isso tudo será feito por pessoas capacitadas na área de drogas, com monitoramento, com mestrados e doutorados em drogas, de maneira que é um serviço prestado através lá do Rio Grande do Sul, da nossa Fundação de Ciências Médicas do Rio Grande do Sul, que presta um serviço excelente já há mais de 1 ano e meio. Então, o número está aí para você consultar. E aí, o senhor tem mais 1 minuto para uma palavra final aí sobre o importante. E o que eu vou aproveitar esse seu 1 minuto para dizer que foi bom que tenha acontecido esse relatório, da ONU acontece todos os anos, né? Nós estamos perfeitamente alinhados com os nossos compromissos internacionais. A nossa legislação, como eu já disse, ela é moderna, a nossa política ela é moderna, há um entrosamento muito grande na área de redução da demanda com a área da redução da oferta no governo. A Polícia Federal trabalha perfeitamente entrosada conosco, a Secretaria Nacional de Segurança Pública perfeitamente entrosada conosco. Estamos agora com o Ministério da Justiça, através do PRONASSE, também com uma série de projetos conjuntos,
trabalhando, visando a capacitação dessas lideranças. O que é preciso mesmo é que a sociedade comece a entender que ela tem um papel importante a ocupar nesse enfrentamento. E os prefeitos têm a obrigação, os governos de estado, o governo municipal e o governo federal, a obrigação de proporcionar à sociedade a condição para ela se mobilizar e levar às nossas crianças a mensagem que ela precisa ouvir para poder decidir com maturidade. Muitíssimo obrigado, secretário, pela entrevista. No programa de hoje, nós falamos sobre o relatório mundial sobre drogas, divulgado recentemente pela ONU, e sobre políticas de combate às drogas. Eu conversei com Paulo Roberto Uchoa, secretário nacional antidrogas. Se você se interessou pelo assunto, quiser mais informações, você pode ligar para o Viva Voz, que é o 0800, mais uma vez, 510-0015, ou acessar www.senad.gov.br. E você pode acessar esta entrevista e toda a programação da NBR pelo site www.radiobras.gov.br. Obrigada pela sua companhia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.